Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui no canal 10 para transmitir o programa Pensando Bem e também através do YouTube. Você que está aí nos assistindo, obrigado pela sua audiência. Conto aí com o seu apoio, com a divulgação do nosso trabalho, curtindo, comentando. Obrigado mesmo. Hoje eu quero dar início a uma série onde nós vamos falar sobre competências comportamentais. Lembrando vocês que o nosso programa ele trata sobre comportamento, o behave do inglês, que acabou até se tornando um segmento que é o behaviorismo. Mas nós aqui não estamos presos às técnicas do TCC, do Freud. Na verdade, nós viajamos sobre a antropologia, a filosofia, a teologia, as matérias que nos ensinam sobre comportamento. É o nosso sopão, sempre trazendo para vocês uma ferramenta, uma informação que vai te ajudar no dia a dia com o seu comportamento, ou ajudar pessoas. Talvez você está me assistindo aí e tem alguém que essa informação de hoje vai te ajudar a ajudar essa pessoa. Então fica comigo, acompanha. Nós estaremos trabalhando essas competências comportamentais. É uma ferramenta que eu venho usando nas empresas que eu atendo. E eu desenvolvi essa ferramenta numa necessidade. Nós estávamos em uma empresa e surgiu uma vaga importante na gerência, um cargo importante, onde teríamos que fazer um processo seletivo entre vários líderes para ver qual seria promovido. E então eu comecei a pensar como que eu teria um feedback de toda a equipe, era uma equipe grande, para que eu pudesse escolher, acertar nesse líder que estaria conduzindo essa empresa tão importante, com um investimento tão alto. E aí eu desenvolvi essa ferramenta que tem sido assim uma delícia trabalhar com ela, e hoje eu vou apresentar ela para vocês. Claro que o nosso programa está dividido em séries, Essa série é uma série de introdução. Depois vocês vão estar recebendo aí todos esses capítulos aqui, esses tópicos, são 20 tópicos de comportamento relacionados aqui, que eu chamo de competência, porque eles precisam ser estudados. Quando nós falamos de comportamento, que é uma coisa tão importante para os nossos dias, porque a sociedade vem passando uma transformação muito grande. Nós temos a globalização, que é um processo sem volta. Nós temos essa era da internet, da informação, que tem gerado uma mudança enorme em comportamento. Na minha humilde opinião, nós temos no nosso país tratado pouco esse assunto. Deveria ser um assunto mais discutido pela sociedade, pelos líderes, pelo governo, nas escolas, porque os países desenvolvidos, os países que estão em pleno crescimento, eles têm trabalhado muito essa questão do comportamento, preocupando-se com as próximas gerações. O nosso país é um país que os nossos commodities, as nossas importações, aquilo que nós enviamos para fora, nossas exportações, melhor, está relacionado à agricultura. Hoje é o nosso carro-chefe, A agricultura que faz o nosso PIB ser alto. A agricultura é, sem dúvida, a mais importante hoje das nossas riquezas. Porém, a tendência do mundo é que a tecnologia, vocês veem que há 30, 40 anos atrás o Brasil estava na frente da China, por exemplo, que hoje é uma potência, que tem investido muito em educação, em tecnologia, em comportamento. Claro que não é uma referência, digamos, de sociedade, porque não é um padrão de democracia que nós gostaríamos de ter aqui, mas enfim. O que eu quero dizer para vocês é que me preocupa, como educador, o comportamento das pessoas.
Quando nós vemos uma pessoa em algum lugar agindo de uma forma que nós falamos, né, comentamos, que falta de educação, né? Alguém falando alto num lugar que não é para falar alto, alguém jogando lixo na rua, alguém se portando de forma agressiva, descontrolada, etc. Nós denominamos isso falta de educação. E na verdade é um problema de comportamento. Nosso comportamento ele reflete a nossa educação. E isso não quer dizer a nossa graduação, né? Tem pessoas que são pós-graduadas e continuam sem educação. Que a educação em si, ela parte de um princípio. Ela parte de um princípio da ética, né? O que é ética? Ética é tudo aquilo que é combinado. Ética é tudo aquilo que é do bem de todos. A ética, ela rege essa questão do comportamento. Então, se você combinou alguma coisa com alguém e essa pessoa não está cumprindo, está faltando a ética com você. E tem coisas da ética que são sociais, que ninguém precisa explicar. Quando não tem isso, é sinal de falta de educação. Então, nós tratamos comportamento ajudando, analisando, muitas vezes. Tem até uma ferramenta que eu vou explicar para vocês em algum dos nossos próximos programas, que é a janela de Joe Harry. E nessa ferramenta tem um ponto que é o blinder, o cego, que eu vejo muito isso nos nossos dias e sempre, claro, me analisando, né, me examinando também, para que eu não caia nesses erros, que são coisas que todo mundo vê em nós e nós não conseguimos ver. Então, estudar, ouvir, ter esse tempo aqui, no Pensando Bem, pensar bem, se autoanalisar. Nós vamos pegar aqui 20 temas de comportamento que com certeza vai te ajudar a fazer uma autocrítica, né? Um entendimento com respeito da forma que você vive, existe e se relaciona com as pessoas. A questão relacionamento para os tempos que vivemos é algo muito importante, que nós temos uma sociedade introspectiva, nós temos pessoas que estão se isolando cada vez mais, né, no seu quarto, na sua televisão, no seu celular, no seu computador, e isso está gerando um problema social. As pessoas não se relacionam mais. E quando vão se relacionar, às vezes não estão conseguindo. As amizades são líquidas, né? Não encontramos mais pessoas com amigos de muitos anos, então se deleta muito fácil, se bloqueia muito fácil e as amizades estão mais no campo da virtual, digamos assim, né? E no campo virtual reflete muitas vezes uma realidade virtual, né? De haters, são haters, pessoas com ódio e que se tornam enormes, grandes, gigantes atrás de um computador, poderosos, né? Hoje nós temos a cultura do cancelamento, quando uma pessoa ela é cancelada nas redes sociais, ela é julgada, condenada, sentenciada, né? O ódio das pessoas é exposto ali, a frustração das pessoas. Tudo isso é relacionado a comportamento, né? Quantas notícias, por exemplo, que nós temos, quantas histórias de pessoas que foram julgadas, sentenciadas, canceladas e passando algum tempo vem à tona que não era verdade aquilo. Recentemente nós tivemos um caso de um treinador de futebol que foi inocentado 30 anos depois do ocorrido, né, da suposta acusação, e aí nesse período ele já tinha sido linchado virtualmente. Então, são esses temas que a gente dificilmente vai parar para pensar, tratar, que nós estaremos tratando aqui. Por isso a sua audiência é importante, por isso
estudar comportamento é importante, né? Porque a ignorância, o fato de não saber, de não ser educado naquilo, de entender, de fazer uma leitura real daquilo que está acontecendo, né? Tem gerado uma sociedade melindrosa, uma sociedade com dificuldade de assimilar o processo cognitivo de educação, é uma sociedade frágil. Às vezes eu digo isso nas minhas palestras, você não pode vestir uma camisa escrito frágil. É para um mundo pesado que nós estamos vivendo, difícil que nós estamos vivendo. Então, onde começa a mudança? Começa exatamente quando nós estudamos comportamento. Voltando ao nascimento desse tema, dessa ferramenta, competências comportamentais, que à medida que você pode pegar um papel, uma caneta, à medida que você for ouvindo cada um desses 20 tópicos que serão apresentados aqui, você pode colocar para você, fazendo uma autoanálise, de 1 a 10, que nota que você dá para você nesse quesito que será apresentado aqui. Quando nós colocamos essa ferramenta para funcionar na primeira vez, eu tinha no grupo que seria selecionado para a gerência daquela unidade, uma pessoa que, de forma muito corajosa, se apresentou para o diretor principal e disse: essa vaga é minha, eu tenho o perfil da vaga, eu sou o líder, eu sou transculturado, eu falo outro idioma, etc. Colocou todas as suas prerrogativas. E tudo bem. Quando eu conversei com essa pessoa, disse: o teste será aplicado a todos, inclusive você que está concorrendo à vaga também. O que aconteceu? Como toda a equipe avaliou, colocou nota um por um para cada pessoa, avaliou, se avaliaram entre si nesses quesitos que serão expostos para vocês daqui para frente, essa pessoa, quando saiu o resultado final, ela ficou em penúltimo. Então eu tive que sentar com ele, mostrar as notas que a equipe tinha dado para ele, e essa pessoa ficou tão decepcionada, porque ela não sabia. Eu sempre falo isso: você sabe o que você sabe, mas você não sabe o que os outros sabem. E essa pessoa achava que tinha, sim, um alto nível de confiança dos demais líderes, dos demais personagens, né, dos colaboradores daquela empresa, e ele foi mal avaliado. E aqui nós conseguimos ver até as áreas que a nota foi muito baixa. Então, por fim, infelizmente, essa pessoa pediu até para ser desligada da empresa por causa do resultado dessa pesquisa, desse teste de comportamento. Então veja que é muito importante isso, né? Eu sempre me avalio nisso, longe da minha pessoa, né? do nosso método. Hoje a gente fala coach até com uma certa reserva, porque esses métodos, as técnicas de coaching que nasceram nos Estados Unidos de uma forma geral, são ferramentas da administração de empresas. E lá são usadas nessa área. Se você quiser um livro de coaching, você vai procurar na livraria o setor de administração de empresas, né, de recursos humanos. Ali você vai encontrar. Só que como tudo se banaliza, né, nos nossos dias surgiram gurus e passam para as pessoas uma imagem que já virou motivo de chocarrice, de zombaria, de Superman, de o melhor de tudo, de mentiras, em cima de mentiras que qualquer pessoa que tiver um pouquinho mais de entendimento vai perceber que aquilo ali são técnicas, e que o leigo acaba cedendo, seguindo, pessoas que, por exemplo, é muito comum na nossa cultura hoje querermos coisas rápidas, da noite para o dia. Então essas pessoas que se dizem pseudos coaches, na verdade, eles se dizem como enriquecer, e conseguem enriquecer mesmo, em cima dos leigos, das pessoas que
se iludem com esse tipo de coisa. Então, aqui no Pensando Bem, a seriedade, a maturidade, a verdade do treinamento, né, é passado para vocês essas ferramentas. E agora nós vamos entrar firmes aqui nas 20 qualidades de comportamento. Então, fica comigo e nós já vamos iniciar no próximo programa as 20 competências comportamentais.